Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite. Boa noite, professor. Grande prazer falar com o senhor. Como Aí, vai? tudo bem? Maravilha. Deixa eu ajustar um pouquinho essa minha câmera aqui para poder ficar numa altura legal, porque agora que dividiu a tela, acho que aqui tá tranquilo. Muito bem. Salve Maria. Uma Salve. ótima noite. Pessoal, com muita alegria, né, que nesse dia de hoje, nesse feriado, nós recebemos aqui o professor Sidney Silveira, que vai ser um dos palestrantes, né, junto comigo. Graças a Deus vou estar lá também nesse grande evento que vai estar acontecendo agora nesse final de semana, que é o Congresso Cornélio Fabro sobre o ateísmo. Assim, eu tenho aqui algumas ofertas para fazer hoje aqui, viu, professor? Assim, tem algumas ofertas para fazer que o pessoal que estiver assistindo a gente. Que bom que o pessoal está entrando aí. Boa noite a todos que estão se achegando aí. Já já eu vou apresentar o professor, assim. Não sei se o pessoal já deve conhecer, né? Mas assim, a gente precisa fazer a formalidade de apresentar o professor rapidamente aqui. Então, olha só, eu vou falar agora no começo, antes de apresentar o professor. Depois eu repito, porque é o seguinte, pessoal. Hoje, para quem estiver aqui assistindo essa live, tá? Vocês vão ganhar um cupom de 30% de desconto para a compra do ingresso ou do ingresso com o livro, tá? Para quem não sabe, né, esse congresso Cornélio Fabro, né, também está sendo vendido junto com o ingresso para o congresso, está sendo vendido uma obra espetacular, né, do Cornélio Fabro, que se chama Deus, Introdução ao Problema Teológico, né? Para quem quiser comprar o ingresso e o livro, tem desconto hoje aqui, então, desconto de 30% para a compra do ingresso ou do ingresso com o livro. O cupom, pessoal, para vocês usarem é Live Congresso, tudo maiúsculo, tudo junto, Live Congresso, tá? Vocês podem ir na loja do Centro Anchieta, loja.centroanchieta.org, tá? Vocês vão estar encontrando lá esse material, ou melhor, o livro, para comprar o livro aí, tá? Frete grátis, tá bom? Para quem estiver comprando aqui com a gente nessa live. Quem for comprar o livro, coloca lá Congresso CF. Isso vai estar aparecendo para vocês, pessoal, também aí nos comentários, tá bom? Vai aparecer para vocês aí. Fiquem tranquilos, tá? Mas por enquanto eu vou apresentar para vocês esse nosso convidado ilustre que nós temos aqui, o professor Sidney Silveira. Professor Sidney é jornalista, editor, escritor, professor e estudioso da filosofia medieval, conhecido por ser um dos maiores divulgadores da escolástica no Brasil, com ênfase na obra de São Tomás de Aquino. É um tomista atuante e oferece cursos também na internet. E no Congresso Cornélio Fabro, professor Sidney vai estar abordando o tema Crítica à noção de ateísmo, ateísmo e princípio de não contradição, né? Um tema importantíssimo, fundamental para quem quer compreender a fundo as bases do ateísmo ou a base para qualquer refutação ao ateísmo. No Congresso Cornélio Fabro, eu vou estar falando um pouco sobre o panteísmo hegeliano, né, sobre essa corrente filosófica, né, ateia do panteísmo, inspirado aí em Hegel. Aí é um outro assunto, né? Mas vamos lá, vamos começar a conversar. Professor, uma boa noite para você. Fique à vontade para cumprimentar o nosso público. Muito bom tê-lo conosco. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado ao Centro Anchieta pelo convite. Parabéns por esta organização do Congresso, da divulgação.
Eu estou ouvindo um eco, eu não sei se é do meu próprio celular. Estou ouvindo a minha voz em eco. Eu não estou ouvindo o eco na sua voz, professor. Para mim tá tranquilo. Eu me ouvir é um tanto insuportável. Mas não tem problema. Vai com eco mesmo. Parabenizo o Centro Anchieta pelo trabalho que vem fazendo de divulgação da fé católica, de defesa da fé num ambiente que é adverso, numa época adversa, em que vivemos num mundo descristianizado, descatolicizado, e isto se espraia para a política, para a moral, etc. Então, é louvável toda a iniciativa de resgatar os tesouros da Igreja que elevaram a civilização a cumes jamais alcançados antes ou depois. Né? Então, quanto ao Cornélio Fábio, vale dizer, antes de tudo, que é um dos principais autores da escola neotomista do século XX. E, no Brasil, ele é conhecido, sobretudo, como resgatador do conceito de acto de ser, né? Actus defende. Graças ao Fábio, nós reolhamos Santo Tomás a partir deste núcleo metafísico, que é o do ato de ser. Não é que isso tivesse sido esquecido no passado, mas, de alguma maneira, dentro da própria escola tomista, o conceito de ser foi um tanto deturpado ao longo dos séculos, com altos e baixos em relação à doutrina de Santo Tomás, propriamente dita. Então, o Fábio tem este mérito metafísico. Mas ele vai, sua obra vai para outros rincões que são muito importantes. Um deles é o problema do ateísmo. O Fábio escreveu, ele foi muito prolífico, escreveu muitas obras, e algumas delas voltadas para o tema do ateísmo. Uma delas é a que serve de base para o Congresso, que é Introduzione ao Ateísmo Moderno, e outra muito importante intitula-se L'uomo nel rischio di Dio, o homem e o risco de Deus. E nesta obra, é sobre esta mais que eu quero falar um pouco na live, para não repetir o que já foi gravado e será visto por quem participar do Congresso nesse final de semana. E é uma obra muito, muito importante, também muito copiosa. E a primeira coisa que vale a pena ressaltar é o seguinte: eu peguei um dos manuais de lógica que eu tenho aqui em casa e trouxe a definição de sofisma. Sofisma é a argumentação viciosa, seja quanto à matéria, seja quanto à forma, que, com aparência de verdade, conduz a uma conclusão falsa. Ou seja, o sofisma induz por um vício material ou formal, no silogismo, a uma conclusão falsa. Neste sentido, o que o Fábio demonstra é que o ateísmo não é propriamente um sofisma, o ateísmo moderno. E tem uma atitude perante o mundo, entendido o mundo aqui como um conjunto de coisas que estão colocadas na ordem do ser, e, portanto, trata-se de uma negação. O ateu inicia a sua vida prática com uma negação relativa ao problema dos problemas. E neste livro, L'uomo e il rischio di Dio, o Fábio nos diz algumas coisas que eu apontei aqui que vale a pena comentar. O problema de Deus, ou Deus enquanto problema filosófico, é o despertar da consciência humana. Por quê? Certo. Antes de tudo, pela sua universalidade. Trata-se de um problema universal. A esse problema, todos nós damos uma resposta prática. Somos teístas, agnósticos ou ateístas. Então, este não é um problema qualquer. É
a própria condição humana colocada perante o mistério do ser. Então, o problema, Deus enquanto problema filosófico, é um problema universal. É também transcendente. Há uma transcendência absoluta desse problema, no sentido de que, nos diz Fabro, nenhuma ciência particular é capaz de esgotar as respostas possíveis a este problema. Nós vemos contemporaneamente físicos famosos, até com muita mídia, tanto no Brasil como no exterior, falarem sobre a inexistência de Deus, são físicos ateus, né? Sem perceberem que, no ato de opinarem a respeito deste tema, estão indo para além do perímetro da sua própria ciência, já que a física é a ciência do ente móvel. Ela aborda o ente enquanto está em movimento. Então, o físico não cabe a ele dar uma resposta a respeito da existência ou da inexistência daquele que está por além do movimento. Isso não é um problema que a física possa esgotar, nem sequer que ela possa abordar, e nem as matemáticas. Nenhuma das matemáticas, seja a trigonometria, seja a geometria analítica, seja a geometria de Euclides, seja a álgebra, nenhuma delas dá conta deste problema. Então, segundo Fabro, nesta obra, Deus é um problema universal e absolutamente transcendente. Com relação à universalidade, ele diz algo também que eu apontei que vale a pena comentar. Né? Em qualquer dos graus desse problema, ele é acessível a todos os níveis de consciência humana. Desde a tia Maricota aqui da favela da Rocinha, que não tem o primário, até o mais elevado metafísico, este problema alcança-nos a todos. E diz o Fábio, abre aspas, para o homem, seja qual for o grau de cultura ou classe social a que pertence, o problema de Deus é inevitável. Então, estamos diante de um problema inevitável, universal e transcendente. Então, Deus, enquanto problema filosófico, ele é isso tudo. E... Professor, agora acontece o seguinte, hoje, justamente o que está acontecendo, né? Como nós já vivemos, né? O Padre Fabro, ele fala isso, né? Nessa obra que nós estamos vendendo hoje aí, Deus, Introdução ao Problema Teológico, ele coloca lá o seguinte, né, que há uns séculos atrás, poucos séculos atrás, né, o ateísmo, ele era uma questão assim mais ligada aos intelectuais, né? Vamos supor, quando a gente coloca assim os grandes intelectuais do século XIX, né, praticamente todos eles eram ateus, né, os que estão aí na história, no mainstream, né, das academias, né? Praticamente todos são ateus de uma forma ou de outra, ou têm concepções ateias, agnósticas, panteístas, mas isso estava muito ligado apenas às classes intelectuais. A massa, o povão, ainda tinha-se uma religiosidade com raízes ainda profundas, né? Hoje em dia isso parece que mudou, né? E o Fabro coloca isso dizendo que hoje o ateísmo ele está nas massas, né? O ateísmo está no povão, né? Até mesmo as pessoas simples, né? Muita gente que hoje vai nas igrejas, frequenta missas dominicais, né? É ateu, mas não está sabendo, né? Porque frequenta, né, as missas, frequenta os sacramentos, né? Mas tem em si concepções que bloqueiam a real crença em Deus, né? E isso, professor, eu vejo que vai gerando uma espécie de ateísmo inconsciente, né? Então, assim, o ateísmo ele vai tomando as pessoas, vai sendo generalizado na sociedade, as pessoas não vão percebendo que elas estão se esquecendo de Deus ou não estão vivendo como se de fato crescem, né, que Deus de fato existe,
a cabeça das pessoas hoje é misturada com esoterismo, agnosticismo, são tantas coisas hoje que circulam na cabeça do povo. Eu estou dizendo isso, professor, porque o senhor está colocando questões aqui que são centrais, né? O senhor basicamente está abrindo essa nossa conversa, trazendo para nós aqui um fato de que Cornélio Fabro, né, e todos nós sabemos, né, que o problema de Deus é um problema ontológico, é um problema sobre o ser, é uma discussão sobre o ser. Então, quando nós pautamos a nossa vida prática apenas em discussões sociais, econômicas, né, e admitimos apenas que essas esferas científicas, né, teórico-matemáticas, apenas essas esferas possam ser dignas do nosso esforço intelectual, né, relegando a metafísica, negando a metafísica, a possibilidade de discutir sobre o ser, e entender que importância é essa, né, de trazer de volta uma discussão que é uma discussão ontológica, que reflete sobre as bases da existência humana, né, aquilo que leva o nosso pensamento aquilo que pode haver de mais nobre nele mesmo, né? Que é pensar suas causas, né? A origem, a ideia de Deus. Professor, então eu coloquei isso para que o senhor possa nos esclarecer um pouco melhor. Como é que o nosso público que está aqui nos ouvindo, as pessoas que vão nos ouvir depois que essa live estiver gravada, né? Como é que elas podem perceber essa necessidade, né? Ou o que é necessário para que elas entendam, né, que é necessário despertar um novo tipo de reflexão, né, uma nova forma de pensamento a respeito de Deus, né? Deus não é uma coisa para a gente discutir em barzinho, né? Deus não é conversa de boteco, Deus não é coisa que mexe com política, discussão econômica, discussão social. Deus não é isso, né? E parece que a conversa hoje anda num nível muito baixo a respeito de Deus, né? É muito rasteira. Eu queria que o senhor comentasse um pouco para a gente, professor. Olha, na verdade, o que você está dizendo aí pode ser traduzível na seguinte proposição: o ateísmo, no mundo moderno e pós-moderno, transformou-se numa mentalidade. Então, as pessoas têm uma mente já formada por esse ateísmo, pela negação. Eu lembro aqui que no livro 7º dos Estrómatas, de Clemente de Alexandria, é a primeira vez em que claramente aparece o termo ateu na história da filosofia. Clemente de Alexandria diz: o ateu é aquele que diz que Deus não existe. Porque, para os antigos, essa ideia da inexistência de uma transcendência à matéria era absurda. Tanto assim o é que na Grécia Antiga, em várias cidades e estados, a impiedade, ou seja, a não crença nos deuses da polis, era passível de punição pela capital. Então, para o antigo, era absurdo negar a transcendência, seja qual fosse o conceito de transcendência. Isso é outro problema. Já no caso do ateísmo contemporâneo, o próprio Fabro, em diferentes obras, nos diz que ele é fruto, essa mentalidade ela está enraizada no imanentismo panteísta, e ele faz uma crítica severa a Baruch de Spinoza, nesse sentido, com a sua confusão, com a confusão do seu livro Ética. Spinoza nos diz que só existe uma substância. É uma proposição completamente sofista. Eu dei a definição do sofismo aqui, no início da nossa conversa. Dizer que só existe uma substância é um postulado sofístico. E Spinoza acaba por confundir Deus com as coisas e as coisas com Deus. Ele ele gazeteou aquela aula da Suma Teológica, que é uma questão intitulada Existência Dei in Rebus, sobre a existência de Deus nas coisas, em que Santo Tomás de Aquino nos diz de que maneira se pode dizer que Deus é onipresente, né? E ele resolve belamente essa questão, dizendo que Deus está em potência nas coisas, em presença, né, e em essência, já que todas elas virtualmente
elas dependem, e metafisicamente, depender é tender de, dependem do próprio ser subsistente que é Deus. Então, o que houve foi a transmutação do terreno da filosofia, dessa filosofia humanista, imanentista e panteísta, para a política, e desta para a moral. E o Pablo diz, até que nesse livro que eu mencionei, que não é o que é abordado no Congresso, O Homem e o Risco de Deus, ele faz a distinção entre ateísmo cético, ateísmo de cunho agnóstico e ateísmo teórico. Este último ele divide entre ateísmo indireto, que é o chamado ateísmo negativo, e ateísmo direto, que é o positivo, que é aquele ateísmo que hoje nós diríamos que é um ateísmo militante, né, que milita em favor da causa, e de uma maneira mais ou menos ridícula, já que quando precisa abordar de maneira filosófica a questão, dá com os burros na água, relativamente a questões que estão decididas pela metafísica desde muitos séculos. Um dos problemas que já estava decidido é o seguinte, e que os ateus hoje postulam: a existência de Deus é incompatível com a existência do mal. Há uma questão na Suma Teológica, que é uma objeção à tese que será defendida, em que Santo Tomás diz o seguinte: de dois contrários, se presume que um é infinito, o outro anula-se. Ora, Deus, dizem, é o ser infinito. E logo, se ele existe, não haveria nenhuma gradação de não. Mas vemos males físicos, sociais, psicológicos, etc. Logo, parece que Deus não existe. Depois ele refuta esta objeção de maneira simples, lembrando o seguinte: o mal só é contrário ao bem no sentido lógico. No sentido metafísico, ele é a privação do bem devido. Então, na metafísica, o mal não é o contrário do bem, é a ausência do bem devido. Isso já estava resolvido desde lá nos padres latinos da igreja, no livro que eu tive a alegria de editar no Brasil em 2005, uma edição bilíngue, que é o De Natura Boni, contra Maniqueu. Né? E isso que você está dizendo hoje realmente nos aponta, nós que cremos em Deus, nos aponta, nós que estudamos metafísica, e professamos a fé, no caso nosso, a fé católica, né? Diria eu, sem medo de perigos floridos, a verdadeira fé, o compromisso nosso mostrar a incongruência da posição ateia. E nada melhor para fazer isso do que apresentar autores que refutaram o ateísmo com uma posição absurda, tanto no plano prático como no plano teórico. Ele é insustentável. É um problema inevitável, com o qual todos temos que lidar, porém, afirmar a inexistência de Deus pressupõe sempre, inevitavelmente, um erro teórico prático. Então, infelizmente, essa mentalidade, a culpa do crescimento desta mentalidade no Ocidente é das próprias autoridades espirituais que abriram mão de atuar no plano político. Você disse uma coisa muito interessante, professor. Na verdade, Deus não se discute no boteco, nem na política agora. E a política se volta contra a transcendência, cabe àqueles que detêm esse saber defender a Deus. Perfeito. Defender a Deus no plano prático e no plano teórico. Senão, o que acontece é que as leis deixam de espelhar a ordem do ser. Elas contrariam a ordem natural, que é o espelho da ordem do ser, e aí chegamos ao momento atual, em que pessoas como Richard Dawkins, o francês Michel Onfray e outros falam de Deus, enchem a boca para proclamar o seu ateísmo, porém não tem substância filosófica nenhuma, zero. Quando nós vamos ver os argumentos desses pseudo-autores, nós chegamos a ter vergonha alheia.
Uhum. São primários. Não, eles não sabem nem o que é o princípio da não contradição, não conseguem dar congruência ao seu discurso. Exato, exatamente, professor. Eu quero pegar um gancho aí do que o senhor acabou de falar, porque para a gente poder levantar essa discussão do ateísmo, como a gente tem feito aí durante essas semanas que antecedem ao Congresso Cornélio Fabro, a gente vem percebendo algumas coisas, né? E uma delas é a seguinte: existe uma incapacidade, parece que é uma incapacidade, né, do homem contemporâneo de lidar com conceitos metafísicos, dado que esse princípio de imanência, né, no qual nós estamos submersos, todos nós, né, a nossa cultura está submersa nesse princípio de imanência. Então, existe uma resistência absoluta de se trabalhar com conceitos metafísicos, né? E isso começou na modernidade, né? A gente veio sofrendo da modernidade para cá todo um processo de antropocentrismo dentro da filosofia, né? O sujeito, né? Aquele ego cartesiano, né? Passando por Kant, por Hegel, né? Foi fazendo com que o ser humano fosse o único juiz de toda a história, né? Capaz, a partir da cabecinha dele, julgar tudo, entender tudo, né? E não admitir que exista nada fora de si, enquanto essência, a qual eu posso sim conhecer e lidar com ela e poder, graças à minha razão, ter acesso a esse conteúdo. Enfim, essas portas foram fechadas, né? E então a gente vive numa realidade materialista, né? Uma realidade que vem já de séculos de cientificismo, né? A nossa sociedade experimenta hoje uma tecnologia inédita na história da humanidade, né? A tecnologia tem trago às pessoas um conforto antes nunca experimentado pelo ser humano, né? A tecnologia funciona como uma espécie assim de sedução, né? Uma hipnose da serpente, né? Que vai deixando todo mundo meio hipnotizado mesmo, né, e seduzido por esse discurso do conforto, da comunicação, né, da ciência que produz os remédios, que produz as vacinas, a ciência que nos salva, enfim. E, por outro lado, uma sociedade tecnocrata, né, se elaborando politicamente de uma forma legalista, tentando se basear em cima de uma ciência que hoje também não é mais uma ciência neutra, é uma ciência que se liga com economia, é uma ciência que meio comprada, né? Você tem uma indústria farmacêutica hoje que existe todo um lobby econômico em cima, né? Ou seja, é um cenário complicado, eu estou colocando aqui muitas coisas, professor, mas é para ilustrar mesmo a nossa época. A nossa época é uma época complicada. É uma época imanentista, materialista, é uma época onde os olhos das pessoas da nossa época estão enterrados na materialidade, né? Na imediatidade, no prazer imediato. Então, a mentalidade das pessoas, a dificuldade que as pessoas têm de pensar conceitos metafísicos que não são imediatos é enorme, né? Então, a nossa missão, explique isso para o nosso público, o professor, essa missão que a gente tem, como é que a gente vai lidar com esse problema aí? Primeiro vale dizer o seguinte: tecnocracia, em grego, kratos é poder, né? Tecnocracia seria o regime em que o poder é o da técnica, né? O poder está dado aos técnicos e, portanto, a política já se amesquinhou a ponto de não enxergar nem sequer que no plano natural tem como sucedâneo a paz social. Ou seja, o que nós vemos no Ocidente cristianizado são polis que já perderam a unidade somática.
Ou seja, elas não são um corpo coeso, uno, que busca um fim. Elas são feitas de átomos dispersos, não só não comunicáveis entre si, mas muitas vezes contrários uns aos outros na forma da lei. A própria lei desune os cidadãos. Então, assim, isto parte de uma perda da visão metafísica da realidade, porque se não há um absoluto, todos os relativos absolutizam-se. Tá? Cada um é um polo absoluto. Eu estou aqui com um trecho que eu gostaria de ler, se me permite. Fica à vontade, professor. O Risco de Dio, né? Em que o Fabro diz o seguinte, abre aspas, outra fonte do renascimento do ateísmo moderno, que pontualiza com extrema energia Campanella em seu ateísmo triunfatus, né, é Maquiavel, cuja concepção de política amoral e ateia inspirou grande parte da política europeia. Aí ele faz a conexão disso com visões como o bolchevismo. Maquiavel ocupa um lugar muito de relevo, digamos assim, nesta caminhada do Ocidente rumo ao ateísmo, rumo ao laicismo de Estado, rumo ao ódio à transcendência nas suas mais variadas expressões. E diz aqui o Fábio, ele realmente bate muito em Spinoza, né? E nós hoje, olhando para trás, chegamos à seguinte conclusão. Como é importante para que a política seja ordenada, que haja autoridades espirituais e filosóficas que defendam a verdade no seu âmbito. Um erro filosófico tem consequências multisseculares se ele não é combatido na raiz. O próprio Fabro tem um livro, eu tenho que estar aqui na minha estante ali atrás, devia ter pegado, que é o Enigma Rosmini, que é um livro sobre Antônio Rosmini, que foi um autor do século XIX, condenado por 3 papas ao longo desse século. Uma das condenações foi pós-mortem dele, que foi de Leão XIII. E o Fábio mostra como o ontologismo do Rosmini derrubava. E eu não vou entrar no mérito, que não é o foco da live, né, de o Rosmini ter que ser transformado num beato. Né? Mas o fato é que a sua obra filosófica foi condenada solenemente porque nela havia erros filosóficos graves. Então, a nossa tarefa hoje ela tem várias frentes, né? Ela tem uma frente que é religiosa, e aí para o católico que ama a tradição, assim, é um desafio apresentar os tesouros da igreja sem ferir susceptibilidades, inclusive de certas pessoas da hierarquia, mas no plano filosófico nós temos um dever moral de apresentar o ateísmo como ele é um nanico filosófico. Né? Uma coisa o Fábio diz, existe o ateísmo na consciência infantil. Tá? E muitos desses autores que se julgam autocientistas, eles estão nisso que o Fábio chama de consciência infantil, que é uma atitude de negação que não tem nem sequer uma base razoável em que se apoiar. Já que não tem um senso comum, e ele demonstra que o ateísmo não é atitude natural do homem, já que o homem é dotado de razão, ele naturalmente indaga a respeito do princípio de todas as coisas. E do fim delas. Já que ele sabe que nada é a causa de si mesmo, por isso que os ateus, muitos deles se baseiam no ceticismo à moda de David Hume, atacando o conceito de causalidade. O Paulo também diz isso neste livro. O David Hume, para ele, por exemplo, uma bola de bilhar bate na outra,
eu, como ente humano, não consigo saber que o movimento da segunda é causado pelo impacto da primeira. Pelo amor de Deus. Isto ter sido levado a sério é, para mim, um mistério quase intratrinitário. Né? E ele diz que o Sol vai nascer amanhã, né? Não sabemos, é Billet, é crença. A causalidade, o conjunto de interações entre os entes, é a crença na nossa mente. Então, essa mentalidade ateia, que hoje nós vivemos na carne e na política, ela é fruto de 400 anos, no mínimo, ou mais, de filosofias que colocaram o homem no epicentro do universo, só que de maneira sofística. O próprio cogito cartesiano é um sofisma na medida em que Descartes afirma que ele precisa ser partir de uma dúvida universal. E o Derise, Octávio Derise, que eu editei recentemente no Brasil, diz: bom, se a dúvida é universal, ele devia duvidar também de que pensa, e ele não faz. Né? Da própria dúvida, né? Duvidar da própria dúvida. Ou ele duvida de que pensa e o código não é universal, ou o código, ou ele dá como pressuposto e a dúvida não é universal. Então, assim, é um sofisma. Não é à toa que chegamos a esse ponto. Agora vamos lá, professor, me desculpe. O senhor está fazendo uma crítica a Descartes, a gente sabe que é o seguinte: Descartes é o filósofo sobre o qual todo o pensamento moderno foi construído. Né? Ou seja, seria dizer então que o pensamento moderno foi construído inteiramente sobre um sofisma, o que acabou fazendo com que nós tivéssemos sofismas sucedendo sofismas, né? E hoje nós somos capazes de olhar para trás, por esses últimos séculos, e ver um cenário de destruição do pensamento. Um cenário de destruição daquilo que levaram séculos para a filosofia construir por meio da patrística, por meio da escolástica. Né? E de repente apareceram uns intelectuais da modernidade, como René Descartes, como Maquiavel, como Thomas Hobbes, como John Locke, né? Como David Hume, que o senhor estava colocando aí, né? E tem mais, vamos falar de mais, Kant, Fichte, Hegel e por aí vai. Aí depois, meu povo, que aparece Marx, né? Depois é que vai aparecer Nietzsche, né? Marx e Nietzsche não vieram do nada. Eles não apareceram assim de repente na história do Ocidente, na história do pensamento. Nem Freud. Freud também. Nem Freud, exatamente. São os cavaleiros do Apocalipse, né? do Apocalipse, da destruição do pensamento no século XX. Né? Parte deles são autores do século XIX e da virada do século XX. Marx, Freud e Nietzsche. Né? O século XX foi um século do inconsciente sobrepujando-se à consciência humana, foi o século do materialismo dialético e foi o século do niilismo. O mal, ele não tem ser, mas como algo que inere em algum ente, ele acarreta um processo degenerativo. Então, para chegarmos a esta mentalidade ateia contemporânea, foi necessário que lá atrás houvesse pensadores que ganharam crédito de grandes sabedores, de pessoas sapientes, cujas obras foram ganhando uma difusão e o que se viu na prática foi uma reação da carne às exigências do espírito, como diz o padre Calderon, Álvaro Calderon. Ou seja, a modernidade se erige como negação de Deus, primeiro na teoria, ainda que os primeiros modernos fossem piedosos. Descartes acreditava em Deus. Vários dos modernos equivocados eram homens piedosos. Mas o pietismo não é a fé. A fé é vertida no vaso da razão. Santo Tomás já o tinha demonstrado de maneira suficiente. E a fé e a razão não se contradizem. Não se contradizem. A fé para nós é um mistério. Nós não esgotamos o mistério, porque o mistério não é um enigma. Um enigma eu posso resolver. Édipo resolveu o enigma da
Né? É um teorema matemático, eu posso funcionar. O mistério é insolucionável. Agora, é o que alimenta a consciência humana. Olha, existe algo, eu percebo congruência na realidade, causas e efeitos que se concatenam em ordem afins diversas, isto é de uma beleza extraordinária, e assombro com isso, e este assombro deságua no mistério. Quando se perde a noção de mistério, o homem só olha para o próprio umbigo. Ele só olha para a imanência. Ele não só teve o coração tornado de pedra, como a inteligência enxeguecida. Porque é natural da inteligência é ir ao âmago das coisas. Mesmo a inteligência humana, que na escala das inteligências é a ínfima, diz no Santo Tomás, já que ela não esgota o ser, mas ela é esta potência que nós temos para chegar à essência das coisas. Né? O que nós vemos hoje é a essência, é a negação não apenas de Deus, mas da natureza das coisas. Vemos isso, por exemplo, na ideologia do gênero. Se você perguntar a um ideólogo de gênero o que é ideologia e o que é gênero, ele defina de maneira clara, é capaz de ter uma compulsão cerebral e rolar pelo chão, diante da sua incapacidade. Ele não sabe o que é uma ideologia. Ele não sabe o que é uma ideia. E perguntarmos para ele, para fazer a distinção entre gênero, espécie, diferença específica, próprio, ou seja, os predicáveis aristotélicos. Ele sabe o que é isso. E, no entanto, ele toma uma postura que nega os dados biológicos, cromossômicos. Né? Então, assim, a negação de Deus leva à negação de todas as coisas, da essência de todas as coisas. Então, estamos chegando neste momento. Isso. A verdade é um detalhe. Professor, assim, é interessante assim, colocar para o pessoal que está nos ouvindo aqui que o senhor realmente está tocando assim, no coração daquilo que nós nos propusemos a conversar hoje, né? Ou seja, o ateísmo como um problema teórico prático, ou seja, está colocando aqui, né? Ou seja, quais são os problemas teóricos do o que foi preciso negar, o que foi preciso esconder ou esquecer, né? Dentro dessa questão do ateísmo. Parece que o vídeo do professor Sidney, parece que pelo menos para mim está dando uma travadinha aqui. Opa, voltou, ótimo. Para mim deu uma travadinha aqui, beleza. Então assim, né? Então o ateísmo tem esse problema teórico, né? Ele parte de sofismas, ele parte de um empobrecimento, de um embotamento da razão humana, né? De um estreitamento de horizonte incrível, né? Que torna tudo mais simples, mais fácil, mais bobo, mais infantil, né? Se nega a uma elevação intelectual, a um esforço intelectual real, até uma evolução das virtudes humanas para se poder alcançar determinados pensamentos, né? E aí a gente cai também nos problemas práticos, né? O senhor tem colocado aí agora como é que a ausência, né, de Deus, ou do conceito de Deus, né, na nossa sociedade, no Ocidente, né, a gente assiste o quê? A um desmoronamento da cultura ocidental, né? Porque nós tínhamos, né, ou seja, o conceito de Deus, aonde a partir de Deus tudo se ramificava na sociedade, né? Na família, né? Nos costumes, na cultura, na literatura, na arte, né? Existia um ordenamento, existia um ponto de referência, né? Na verdade, eu não estou colocando isso aqui só no Ocidente, né? Se você for em culturas pagãs, na Índia, por exemplo, né? Você vai ter lá o panteão dos indianos, né? E aquilo ali vai guiar o mundo deles, vai guiar a sociedade, a cultura, o ordenamento social, jurídico, cultural, né? E a partir do momento que você pega esse conteúdo transcendental, né? Esse conteúdo metafísico, apaga, retira da vida das pessoas, da vida da cultura, o que você tem são elementos particulares
que vão ficar flutuando por tudo que é canto, né? Desgarrados de um centro, de algo que os dê unidade, que possibilite uma leitura comum, um entendimento, um diálogo, né? Então nós teríamos assim esferas completamente diferentes, desligadas, que estariam aí, né? Flutuando, às vezes se chocando, enfim, a sociedade em forma de caos, né? E muitas vezes as pessoas vão buscar espiritualidade oriental exatamente porque perderam contato com a espiritualidade em cuja árvore estão inseridas. Então elas vão buscar, já que a religião transformou-se ela mesma, foi perdendo as suas formas mais elevadas na liturgia, na música. Nós pensamos, por exemplo, na época da Contra-Reforma, né, no Barroco litúrgico, por exemplo, na música de um Palestrina, de um Tomás Luiz de Vitória, nos autores do Siglo de Ouro espanhol, aquela altitude, aquela beleza extraordinária, tudo ali na arte, representando um movimento ascensional da alma até Deus. Então, nós fomos perdendo o contato com as belezas do ser dentro da própria religião, e isso foi tendo uma função dissolvente nos países outrora cristãos. E não é à toa que muita gente hoje busca resolver a sua angústia em espiritualidades outras que não são a da nossa raiz. Eu costumo dizer que nós, como brasileiros, por exemplo, se quisermos resgatar a nossa identidade, temos que voltar para o nosso passado lusitano, católico. Nós não nascemos das ervas, nós somos filhos de heróis, estamos na ciência, já que aqueles portugueses que chegaram aqui detinham altíssima ciência de navegação, física, cartográfica, etc., e eram cristãos, como diz o Manuel Bandeira num poema que eu gosto de citar, intitulado A Camões. Ele se refere aos portugueses como o povo que plantou a cruz em cada continente. Então, nós somos filhos disso. Né? Não somos filhos das urtigas, nem das ervas, nem dos repolhos. Então, nós precisamos, nós brasileiros, já que a nossa atuação é local, resgatar no plano histórico essa herança luso-católica. Agora, no plano da filosofia, eu vejo, embora seja um pessimista, olhando o quadro geral, eu vejo renascimentos no Brasil, na área editorial, no laicato católico, renascimentos dessa luz incriada de Cristo, sobretudo pela ação de leigos, e que estão... Eu sou não só testemunha, como partícipe. Aqui no Rio, há 4, 3 anos atrás, fui eu quem deu a ideia ao Centro Dom Bosco de editar a Teologia Moral de Santo Afonso de Ligório. Né? E tivemos objeções até de sacerdotes. E aí, em algumas delas, eu não vou dizer, não vou dar nome, as objeções eram tão frágeis que aquilo me deu a certeza, olha, é para fazer isto agora. Isso aí vai dar frutos para gerações e gerações. Entre a opinião de um padre mal formado e o parecer de um doutor da igreja referendado por 12 papas em sequência, eu fico com o parecer do doutor. Eu não vou ficar com a opinião, né, de alguém que nem leu, não leu a teologia moral. Então, assim, eu vejo com bons olhos esse renascimento de luzes aqui e ali, mas sempre com a seguinte ideia, né? Deus é o proprietário do tempo, o proprietário do amanhã. A própria noção de tempo, na física, ela como que decai com o ateísmo. Porque o movimento, ele não tem explicação em si mesmo. Ele não tem razão suficiente em si mesmo. Ele clama por um ente imóvel do qual parta. Então, quando físicos que fazem aquele experimento lá do Bohr e dizem que descobriram a partícula de Deus, tá? Dá vontade de pegar uma palmatória e aplicar no perímetro glúteo dele com toda a força e dizer, meus filhos,
né? O imaterial não tem partículas. O imaterial é inquantificável, né? O infinito, ele é uma qualidade, não é uma quantidade, porque no reino da quantidade eu posso acrescentar mais um. Então, os físicos sabem fazer muitas contas, mas a cabecinha deles está mal ajambrada de base. Eles negam coisas que são na base, são crenças radicais, são connaturais à essência humana. Crer que há um Deus é connatural à nossa natureza intelectivo-volitiva. Né? Nós somos entes capazes de fazer essa interrogação e, ainda que não a resolvamos por completo, nós chegamos, pela razão natural, à certeza filosófica de que é impossível não haver um primeiro, nesta ordem do ser, aquele a quem todos normalmente chamam Deus. São palavras que são tomadas assim. Parece que botaram uma cereja no bolo, nem de Deus. Eles dizem, esse é aquele a quem normalmente chamamos Deus. Então, o que nós vemos hoje é infantilismo nas inter-relações, relações pessoais, primarismo na política, amoralismo nos indivíduos, tudo isso fruto dessa perda da noção transcendente e da perda da autoridade espiritual. Onde não há autoridade, o caos se impõe. Eu sempre repito em cursos, olha, a palavra autoridade é uma palavra que tem uma etimologia belíssima. Ela provém do verbo latino audire, que significa fazer crescer. Autoridade é fazer crescer. E como é que faz crescer? Participando da verdade. Quando o professor se recusa a participar de uma verdade em sala de aula, ele perdeu a autoridade no ato. Então, assim, o que nós vemos hoje com esta mentalidade ateística é a perda completa da noção de autoridade. Né? O que vale é a minha opinião, a sua, a outra. Você pergunta para a pessoa, meu filho, mas o que é opinião? Você pode definir opinião? O cara não sabe. Você pode definir o que é verdade? Não sabe. Outro dia eu entrei numa discussão, não entro mais, eu fui cardíaco, quase operado. Eu falei para o meu pai, meu filho, opinião. Olha só. Que todas as opiniões devem ter o mesmo valor, mas não conseguiu responder a pergunta a respeito do que é uma opinião. Então, ele diz, opinião é a adesão mental a uma suposição com algum temor de que ela não seja verdadeira. Ninguém opina com certeza. Só uma pessoa que está confusa. O ateu, ele, por definição, ele tende ao moralismo e tende à confusão mental, ainda que ficando no cientificismo. Ele está sempre buscando, já que não tem autoridade, não há autoridade, o cientista de jaleco vai ter autoridade. Só que acontece o seguinte, a ciência não é só experimental. A ciência é o hábito mental da verdade e ela pressupõe princípios, premissas concatenadas, raciocínios, experimentos, é só um dado da ciência. Então nós capamos da ciência tudo que não é estritamente experimental. É óbvio que tudo que estamos falando tem conexão com esse ateísmo, com uma atitude um tanto rasteira perante o mistério do ser. Professor, a gente assim, nós estamos quase caminhando, nós estamos caminhando aqui já para o final da nossa live, né? Mas assim, eu gostaria também de que o senhor me ajudasse a colocar para as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente está falando de ateísmo, estamos colocando sempre essa questão desse problema, mas que nós não estamos aqui querendo ser pessimistas assim, com a realidade, né? E precisamos e devemos cultivar também a virtude da esperança, né? E se estamos aqui trabalhando, se estamos aqui falando sobre ateísmo e fazendo esse congresso e vendendo livros e fazendo essa live, é porque nós temos esperança, né? Nós temos esperança de que, como o senhor colocou, né, está nascendo hoje no Brasil e pelo mundo muitas frentes católicas, e como o senhor também colocou muito bem, né, por meio das mãos de muitos leigos que estão dispondo da sua vida particular e buscando fazer aquilo que quem antes fazia não faz mais, né?
Quem antes educava, quem antes pegava pela mão, não está mais fazendo isso, né? Então, assim, diante dessa carência, esses apostolados leigos, essas editoras novas, esses arautos que eu diria assim, que estão saindo na internet, o senhor é um deles, eu agradeço pelo seu apostolado também, que está aí trabalhando junto com muitos outros professores cristãos do Brasil, fazendo todo esse apostolado. Deixa pra gente aí, professor, essa mensagem de esperança, para que não fique assim na cabeça das pessoas que a gente está aqui, digamos assim, ó, ateísmo, a coisa agora ferrou tudo. Não é bem por aí. Tá bom. Então, fiquemos com esta coisa na nossa mente. Há uma diferença entre a esperança e o otimismo puro e simples. Esse otimismo puro e simples é a esperança sem o céu. Nós esperamos em Deus. E justamente por esperarmos em Deus, essa é a esperança teologal, que é uma virtude infusa, nós somos capazes de capear o nosso otimismo, dar uma capa a ele, transcendente, para que suportemos as dores deste mundo contemporâneo sem nos desesperar. Nós temos a esperança como nosso norte, a nossa bússola. Então, a esperança é esse Deus negado pelas sociedades contemporâneas e é um ônus. Sabemos que esse trabalho nosso é um ônus, não é um bônus. Assumimos posições arriscadas, pomos em risco o nosso trabalho, às vezes até a nossa vida, e a tendência é que isso continue a ser assim. Mas olha que maravilha! É um tempo espetacular para as pessoas exercitarem a virtude cívica da coragem. Quando nós contemplamos algo verdadeiro, temos o dever de defender a verdade. Isso exige coragem. Então, olhemos para o futuro com esperança em Deus e sofremos as mazelas sem desespero. Essa esperança é um antídoto contra o desespero, diferentemente do otimismo falso e irresponsável de quem vê um tsunami chegando, e, em vez de tomar uma medida, vai se bronzear na praia, achando que Deus vai resolver tudo. Deus, ele tem a presciência de tudo que sucederá. Devemos colaborar com ele. Isso é ter esperança. Então, fica aqui o meu convite ao pessoal que está nos assistindo. Inscrevam-se no Congresso, vai ter conteúdo bom aí sendo passado. E o Fábio é um autor, sem dúvida nenhuma, importante para a história da escola tomista no século XX, e ele precisa ser melhor divulgado, sim, inclusive com publicações. Certo, professor. Só vou fazer a propaganda aqui pela última vez, antes de terminar a nossa live. Pessoal, está acontecendo aqui, tá? Durante essa live, uma oferta especialíssima, tá? Para quem está aqui assistindo a nossa live, um cupom de 30% de desconto para a compra do ingresso no Congresso Cornélio Fabro, ou com o ingresso e o livro que está sendo lançado, tá bom? O link está aí para vocês nos comentários, tá bom? O cupom para vocês usarem, né? É o Live Congresso, tudo junto, maiúsculo, para você comprar o ingresso ou o ingresso com o livro. Agora, quem quer adquirir, pessoal, só o livro, pode ir lá na loja do Centro Anchieta, loja.centroanchieta.br. Tem frete grátis para você que está aqui assistindo, não perca essa oportunidade, né? Utiliza o cupom Congresso CF, tudo maiúsculo também, para você comprar esse livro, Deus, Introdução ao Problema Teológico, de Cornélio Fabro, agora na loja do Centro Anchieta, loja.centroanchieta.br. Professor, muito obrigado mais uma vez por dispor o seu tempo. Diga. Posso dizer uma coisa? Eu não sei se dá tempo. Eu estou vendo vários comentários. Você não tem como ler alguns aí? Opa, rapaz, eu estava até com a caixa de perguntas fechadas. Muito bom ter me lembrado aqui. Vamos lá. Vamos ver se... Opa, tá aqui, ó. Pergunta da Rumi. Ela disse o seguinte aqui: se o bem é um ser e o mal um não ser, como o mal atua no mundo? Seria uma ação de perda do bem? Depois ela diz ainda: como se explica a ação positiva do mal no mundo?
se o bem seria metafisicamente a ausência do bem? O mal opera, o mal é uma deficiência na operação, não no ser. O mal inere sempre em algum bem, e esta inerência, que faz com que ele esteja ligado a um bem, prejudica a operação do bem. Por exemplo, a cárie é o mal do dente. Então, a cárie não tem ser. Mas ela, ao inerir no dente, faz com que o dente opere da maneira indevida até chegar ao ponto em que ele possa perder. Então, a operação do mal no mundo, ela se dá, né, por esta privação do bem indevido no dente. Acho que fica uma resposta para cerrarmos a live, né? É sucinto, é óbvio, né? Mas assim, agradeço aí a todos que comentaram. Eu fico sempre curioso, porque me dá uma tristeza, porque eu sei que se perdem esses comentários, né? Eu vi que também tinha bastante. Agora que eu tô vendo aqui que tinha bastante coisa. E se eu fico lendo os comentários, eu acabo me distraindo muito aqui, né? As mulheres geralmente elas têm esse poder de fazer duas coisas ao mesmo tempo, três, né? Eu tenho mais dificuldade, preciso me concentrar. Então desculpa o pessoal aí que se ficou muita coisa aí para trás, a gente não conseguiu responder, tá? Mas um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Professor, muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Né? Espero todos vocês no Congresso Cornélio Fábio esse final de semana. Se inscrevam. Não percam porque vai ser demais. É algo único. Ninguém nunca viu isso aqui, gente. É algo único. Professor, um grande abraço, uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.